que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 19. Evangelho de Jesus segundo Lucas, no capítulo de número 19. Eu vou ler do verso 1 ao verso 10. Lucas 19. Deixa eu até começar com umas perguntas aqui. Quem aqui gostou da convocação da seleção brasileira para a Copa aí? Quem concordou com a convocação do Neymar aí? E quem assim tem mais o que fazer do que ficar falando de Copa do Mundo? A maioria, né? É verdade, irmão, você tem razão. Mas sabe qual é a verdade? Essa convocação parou praticamente o Brasil inteiro. Não é verdade? É verdade, parou. É um país apaixonado por futebol. As redes sociais, né, os programas esportivos, no trabalho, na família, na igreja, todo mundo falando sobre o assunto, até minhas filhas opinando sobre convocação. Todo mundo tinha uma opinião sobre isso. Essa lista dominou o país inteiro. Esse é o assunto principal. Enquanto eu acompanhava todo esse movimento, eu fiquei pensando, 26 jogadores, dentre milhões de jogadores brasileiros que nós temos no mundo, que tiveram que provar que merece. Para ser convocado tem que ter mérito, tem que ter histórico, tem que ter aprovação, tem que merecer, tem que ter desempenho, tem que ter provado algo. Enquanto isso, eu pensava como que o ser humano é obcecado por merecimento. Tudo é merecimento. As empresas trabalham assim, as faculdades trabalham assim, as instituições trabalham assim, a sociedade funciona assim. Você tem que performar, você tem que produzir, você tem que merecer. E a grande verdade é que isso está certo mesmo. Com certeza, a meritocracia é algo fundamental para a nossa vida. Mas só tem um problema nisso. É que talvez, por causa dessa obsessão por merecimento, por provar que eu mereço, que eu estou apto a receber, a conquistar aquilo, talvez algumas pessoas pensem que a vida com Deus também é assim. E por isso, até hoje, não se entregaram ao Senhor, porque acham que tem que provar algo para poder se entregar. Porque acham que tem que merecer algo para poder se entregar. Porque quando comparam as suas vidas com a vida de outras pessoas, dizem, olha, ele pode, mas eu não posso. Eu não mereço, eu não estou preparado, eu não estou pronto, eu estou muito longe. Eu ainda tenho muitas coisas que eu sei que são reprovadas por Deus, eu não mereço. Muitas pessoas estão pensando que para se entregar a Deus, tem que ser pessoas perfeitamente disciplinadas, emocionalmente resolvidas, espiritualmente maduras. Pessoas que sempre reagem do jeito certo, que sempre tomam as melhores decisões, que sempre têm as melhores palavras, que tem assim, nota 10 de domingo a domingo, acertam em tudo, são corretas em tudo. Muitas pessoas estão retardando a sua caminhada com Deus, porque pensam que para se integrar para Deus, isso é sobre desempenho, ou seja, para que eu mereça ser convocado por Deus para salvação, para uma vida plena, para uma vida abundante, eu tenho que ter desempenho, eu tenho que ter um histórico limpo. Muitas pessoas. E é por isso que hoje, mais importante do que falar de uma convocação que parou o país, eu quero falar da convocação mais importante da sua vida. A mais importante convocação, que não depende do seu desempenho, que não exige um histórico limpo, mas é uma convocação que aconteceu lá nas ruas de Jericó. O convocado foi um baixinho, chamado Zaqueu. E pode ter certeza que ninguém convocaria Zaqueu para o seu time. Eu não convocaria, irmão. Porque pensa num cara que, pelo nosso critério,
não seria aprovado, não tinha o desempenho devido. Mas sabe quem convocou ele para o time? Jesus. E sabe quem hoje está te convocando para o time? Jesus, irmãos. Não é o time dos vencedores, não é o time dos mais que vencedores, irmão. Não é o time daqueles que a vida está sempre funcionando do jeito que quer, não. É o time daqueles que mesmo quando a vida não está funcionando do jeito que quer, tem paz, tem certeza de que Deus sabe sempre o que é melhor. Então não perde a paz, não perde noite de sono, não fica ansioso. Sabe por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que hoje é uma porta fechada que você não entende, amanhã é uma porta que se abre que você nem imaginava que Deus iria abrir para você. É assim, é sobre esse time, é essa convocação. E eu quero ler Lucas 19, que fundamenta essa palavra. Diz assim, a palavra do Senhor: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero começar com algumas palavras importantes, perguntas simples. E a primeira é: você já ouviu Jesus chamar o seu nome e fingiu que não ouviu? Segunda, tem algo que te mantém seguro na distância quando Deus está te chamando para a intimidade? Terceira pergunta: se Jesus publicasse hoje a lista dos convocados para o reino de Deus, o seu nome estaria nessa lista? Ou você está esperando merecer, está esperando um momento melhor para então atender a convocação dele? Mas uma última pergunta: você sabia que a convocação mais importante da sua vida não depende do seu desempenho, mas depende da sua resposta? É exatamente esse o contexto do que acontece no capítulo 19 do Evangelho de Lucas. Jesus estava na sua última viagem a Jerusalém, porque depois dessa última viagem, ele seria preso, açoitado, crucificado, morto, assassinado. Lucas registra essa história sabendo o que vem depois. Era a última semana de Jesus ali em Jerusalém. Era a última oportunidade daqueles que o viram naquele dia. E meus amados irmãos, eu preciso falar sobre oportunidade, porque oportunidade é algo que vem e passa. Tem oportunidade que nós temos hoje, mas nós não temos certeza de que teremos amanhã. Nenhum de nós, por mais inteligente, habilidoso, talentoso, bem-sucedido, conectado que seja, tem o controle sobre o que acontecerá amanhã. O amanhã pertence a Deus. A estatística diz que pelo menos 170 pessoas morrem todos os dias. Isso quer dizer que hoje, até 23h59, pelo menos 170 pessoas que planejaram viver a segunda-feira não vão viver. Gente que planejou. Ninguém tem o controle do amanhã, ou seja, aquilo que define a minha vida, eu não posso deixar para decidir depois, eu tenho que decidir quando eu tenho oportunidade. Quem é que está entendendo, irmãos? E foi exatamente isso que estava acontecendo ali em Jericó. Jericó era uma das cidades mais antigas do mundo habitado.
que ficava numa rota comercial entre a Judéia e as regiões do leste, uma cidade próspera, uma cidade com uma alta circulação de dinheiro, e onde havia uma grande circulação de dinheiro, haviam publicanos, cobradores de impostos, homens contratados pelo Império Romano para cobrar e coletar impostos das regiões do Império Romano. Eles tinham que pagar um valor fixo a Roma, mas eram autorizados a cobrar o valor que quisessem. Então eles abusavam do povo, eles abusavam das pessoas e enriqueciam. E dentre esses homens havia um chamado Zaqueu, que não era apenas um publicano, mas o texto diz que ele era o chefe dos publicanos, ou seja, ele comandava os publicanos da região, que deviam a ele o pagamento de toda a extorsão financeira da região. E ele que definia quanto ficava para ele, quanto ficava para eles, porque para Roma já tinha um valor certo. E para piorar, Zaqueu era um judeu, e ele estava extorquindo o próprio povo. Irmãos, pensa num cara complicado. Todo mundo sabia dos pecados dele. Imagina assim, na cidade que você vive, todo mundo sabe dos seus pecados, e você começa a ser deixado de lado, viver isolado, porque as pessoas olham para a sua vida, conhecem suas fraquezas e dizem: perto desse cara eu não quero ficar, eu quero ficar longe. E era a realidade de Zaqueu. Mas então o texto diz que ele fica sabendo que Jesus de Nazaré estava ali, aquele que curou leprosos, aquele que fez paralíticos andar, aquele que ressuscitou mortos, aquele que sentou com prostitutas, aquele que comeu com publicanos e pecadores, estava na cidade. Então Zaqueu pensou: eu acho que de repente eu posso chegar perto dele, e vai que ele olha para mim, vai que ele faz alguma coisa, vai que a minha vida muda agora. E o texto conta que ele foi e tentou ver Jesus, mas como era de baixa estatura, no meio da multidão ele não conseguia. Ele olha para uma árvore, sobe na árvore, e quando ele está ali em cima da árvore, o texto conta que Jesus olha para cima e nos chama: ei, você, vem aqui. Ele diz: Zaqueu. Ele chama pelo nome. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus conhece pelo nome, irmão. Pode ter certeza. Tem gente que não vai lembrar o teu nome, mas Jesus conhece você pelo nome. E ele chama: Zaqueu, desce depressa, porque eu, Jesus, preciso hoje estar na sua casa. O Senhor diz para você hoje: desce depressa, porque Ele precisa estar na sua casa. Ele precisa estar na sua vida. Ele precisa estar na sua história. Ele tem algo guardado para liberar, mas Ele só pode liberar se você decidir receber. O texto conta que Zaqueu desce e leva Jesus para a casa dele e serve uma comida, e eles estão à mesa ali, e Zaqueu está esperando Jesus dizer: tu não vale nada, hein, cara? Aqui tu é uma vergonha, cara. Mas Jesus não fala nada disso. Jesus só fala: vem cá, tem mais arroz aí? Esse arroz está bom, gosto assim, papadinho assim, do jeito que eu gosto, traz mais aí. E Zaqueu está esperando, ele não vai falar não? Ele não vai falar nada não? Jesus não fala nada, irmão. Jesus está só com ele ali. Então chega uma hora que Zaqueu, constrangido pelo amor de Jesus, ele diz: Senhor, eu decido hoje dar metade dos meus bens para os pobres, e se eu lesei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais aqueles a quem eu lesei. E Jesus fala: que bom, Zaqueu, porque hoje a salvação chegou nessa casa. Eu vim aqui só por causa de você. Sabe qual é a verdade, irmão? Você de repente veio aqui para procurar Deus, mas você nem sabia que Ele já estava procurando você. Ele já estava esperando você. E esse texto nos ensina claramente que, com certeza, sem dúvida alguma, no reino de Deus o maior problema não é a ausência de chamado, mas é a ausência de resposta. E que na sua vida, no nome de Jesus, hoje o Senhor encontre resposta. E eu quero compartilhar alguns princípios, e nós vamos orar e vamos encerrar essa celebração. E o primeiro princípio que eu tiro desse texto é que, para se aproximar de Jesus, é preciso transpor alguns obstáculos. Olha o que dizem os versos 2 a 4. Dizem assim: havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não o conseguia, por causa da multidão.
Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Meus irmãos, Zaqueu queria se aproximar de Jesus. E eu tenho certeza que muitas pessoas vieram aqui nessa noite porque querem se aproximar de Jesus. Mas, para que isso acontecesse, ele teve que superar alguns obstáculos. E o primeiro foi a sua profissão e o seu passado. Preste atenção numa coisa: o que você faz e o que você fez pode fazer você sentir que não merece se aproximar de Jesus, que não merece ser convocado por Ele. É natural. Eu já disse aqui, Zaqueu não era apenas um publicano, mas ele era um maioral, ele era o chefe dos publicanos. Ele é alguém que extorquia o povo, e não apenas o povo, mas extorquia o próprio povo. Ele era mal visto na cidade, e com certeza, na perspectiva dele, ele era muito mal visto no céu, por Deus, por Jesus, e ainda era também mal visto por si mesmo, porque nós sabemos dos nossos pecados, nós temos vergonha dos nossos erros, sim, e muitas vezes nós pensamos que os nossos erros, os nossos pecados, os nossos vacilos são maiores do que a misericórdia, a graça e o amor de Deus por nós. E por isso nós colocamos o nosso passado, o nosso erro, como obstáculos que nos impedem de nos achegarmos a Jesus. Esse obstáculo Zaqueu teve que vencer. Mesmo sendo visto como um ladrão, como alguém com a moral quebrada, destruída, anos de escolhas erradas criaram aquela narrativa, e a grande verdade é que anos de escolhas erradas também criam essa narrativa na nossa vida. A voz que diz para você que o seu passado é pesado demais, que o seu pecado é profundo demais, é imperdoável, que os seus erros são numerosos demais, que você não pode estar perto de Jesus, que Deus pode convocar aqueles que parecem mais aperfeiçoados, mais alinhados, mas Ele não pode convocar você, Ele não tem interesse em convocar você. Muitas vezes é assim que o adúltero se sente, é assim que o divorciado se sente, é assim que o beberrão se sente, é assim que aquele que quebrou 7, 10, 15 vezes se sente, é assim que aquele que foi chamado pelo pai ou pela mãe de burro, porque você não vai dar certo, se sente, é assim que aquela pessoa que passou pela dor profunda de ter sido abusada se sente, é assim que aquele que é órfão de pai vivo ou de pai morto se sente, porque entende que eu não consigo acertar, eu não consigo. Zaqueu podia ter pensado isso, mas quando Jesus chamou, ele desceu depressa. Sabe por quê, meu amado irmão? O pecado pode ser grande, ele pode ser numeroso, mas pode ter certeza que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus não está preocupado em te acusar pelos teus erros, Ele está preocupado em te perdoar os seus pecados e te dar uma nova vida. É para isso que Jesus veio. Ele não veio para acusar, Ele veio para perdoar e veio para salvar. O segundo obstáculo de Zaqueu era o status social. O texto diz que ele era rico, e não era apenas rico, ele era muito rico, muito rico. E no capítulo 18, capítulo anterior, Jesus está com um jovem rico, que diz: Senhor, o que falta assim para eu ser aprovado pelo Senhor? Eu já sigo os mandamentos, já faço tudo. Aí Jesus fala assim: é só você vender o que tem e dar para os pobres. E o texto diz que ele foi embora triste. E Jesus disse: como é difícil para um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Nossa, pastor, então eu tenho que vender tudo que eu tenho, então eu tenho que ter assim medo da riqueza, então o problema é dinheiro. Não, irmão, o problema não é dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro, é a relação desequilibrada com o dinheiro. Quando Jesus diz que não tem como servir a dois senhores, Ele não está falando dele, Satanás. Jesus não chama Satanás de Senhor, Ele chama o dinheiro de Senhor. Ele diz: ou você me serve, ou você serve ao dinheiro. Muitas pessoas até hoje não se entregaram ao Senhor, porque ainda são reféns do dinheiro, ainda tem medo do que vai acontecer com o seu dinheiro. O seu dinheiro coloca essas pessoas numa posição elevada, onde muitas vezes elas não querem se render àquilo que Jesus tem a fazer. Zaqueu também venceu esse obstáculo.
Ele venceu esse obstáculo. Ele não entrou nessa narrativa. Eu não vou para a igreja não, vou ficar dando dinheiro para pastor, olha quanto escândalo, olha quanta loucura. E você olha para aquilo que deu errado, mas você não olha para quem é sério e está fazendo as coisas do jeito que tem que fazer. Muitas vezes isso trava muitas pessoas. Não travou Zaqueu. E há um terceiro obstáculo, e era o orgulho. Pensa no homem rico, do alto escalão da sociedade, famoso, conhecido. Mas esse cara esqueceu disso tudo. O texto conta que ele correu. Imagina um cara rico, famoso, o cara sai correndo no meio da cidade e sobe numa árvore que nem a criança, irmão. Sabe qual é a verdade? Para subir na árvore, Zaqueu teve que descer do orgulho. Ele teve que dizer, não estou nem aí para o que vão pensar. Vamos chamar de maluco, vamos chamar de desorientado, já me chamo de um monte de coisa mesmo, então deixa chamar do que for. O que eu não vou deixar é que meu orgulho me impeça de ter Jesus mudando a minha história. Sabe, meus irmãos, a grande verdade é que o orgulho tem impedido mais pessoas de se achegar até Jesus do que o ateísmo. Essa é a grande verdade. É o orgulho, porque eu não quero subir na árvore, nem quero descer. Mas para Jesus nos proporcionar um encontro verdadeiro com Ele, nós teremos que descer do orgulho. É necessário. Quantas pessoas que entendem o Evangelho, que sentem o chamado, mas não descem, porque descer seria admitir que estavam erradas, que a vida não está funcionando como dizem que está funcionando, que precisam de ajuda, e o orgulho é exatamente isso. Eu prefiro a solidão de subir na árvore do que eu precisar continuar vivendo uma vida que realmente não me dá tudo aquilo que eu preciso. Quantas pessoas que sustentam argumentos que sabem que estão errados, só para não descer da árvore e ter um encontro real com Jesus. Mas há um quarto obstáculo, que era a condição física, a limitação pessoal de Zaqueu. O texto diz que ele era baixinho. E naquele dia tinha uma multidão ali, multidão é muita gente. E ele baixinho não conseguia ver Jesus, quanto mais Jesus vê-lo. Não tinha como. Mas quando ele percebeu a limitação dele e buscou uma estratégia para se destacar na multidão, que foi subir na árvore, sabe o que aconteceu? A limitação dele o fez se destacar no meio da multidão. Ninguém mais ali, irmãos, viveu o que Zaqueu viveu. E às vezes você tem uma limitação, seja ela física, social, econômica, e você pensa que isso te impede de viver plenamente o que Deus tem para você. Mas eu quero te dizer que Deus não foi pego de surpresa com a tua condição. Foi Ele que te criou, foi Ele que diz que você foi formado antes de ser gerado no ventre da sua mãe, foi Ele que planejou os seus dias, Ele já sabia de tudo, já sabia inclusive das suas limitações. E eu quero te dizer que a tua limitação não é um impedimento, mas na verdade é um veículo que te posiciona para se destacar no meio da multidão. E tem gente achando que a limitação é um impedimento. Não é. Para Zaqueu não foi. E por causa disso, ele viveu o que viveu. Mas há um último obstáculo, que era a multidão. E meus irmãos, a multidão geralmente é um problema. Dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Mas a grande verdade é que em alguns momentos isso não é um fato. A multidão geralmente é um problema. Antes, quando Jesus chega em Jericó, ele cura o cego Bartimeu, mas antes disso acontecer, Bartimeu grita dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele está gritando e a multidão vem e fala: ô Bartimeu, faz silêncio aí, ele não vai te ouvir não, você é cego, você é só alguém que fica na porta da cidade pedindo esmola. Tem um monte de gente que já está perto de Jesus, gritando, chamando, para de gritar. O que Bartimeu fez? Ele gritou mais alto, mais alto. E aí Jesus ouviu e disse: traz aquele homem aqui. Aí sabe o que aconteceu com a multidão que disse para ele se calar? Foi a mesma multidão que disse aqui: ele está te chamando, vai lá, vai lá. Sabe o que a multidão é, irmão? É volátil. Um dia é de um jeito, outro dia é de outro. E se você se basear na multidão para tomar as decisões na sua vida, você vai perder muita coisa que Deus quer liberar para você. Quem é que está entendendo aqui, irmãos?
Tem gente que não se posiciona com Deus por causa do que os amigos estão dizendo ou vão dizer, por causa daquilo que a mãe está dizendo ou vai dizer, por causa daquilo que o pai está dizendo ou vai dizer, por causa daquilo que o avô, a avó, o filho, o tio, as redes sociais, o chefe, os amigos e a multidão está determinando a sua decisão, a sua posição. Mas hoje, meu amado irmão, minha amada irmã, querido visitante, hoje que a voz da multidão seja calada e a voz do Espírito de Deus seja aquela que vai influenciar a sua vida e te levar na direção certa. Sabe o que diz no verso 7? Que quando a multidão viu Jesus entrando na casa de Zaqueu, falou assim: ele vai entrar na casa desse pecador aí? Tinha que entrar na minha casa, que eu sou maravilhoso, né? Eu sou a última Coca-Cola do deserto, tinha que estar lá na minha casa. Provavelmente foi esse orgulho que os impediu de receber Jesus na casa. Mas quem desceu da árvore, quem desceu do orgulho, estava com o Messias, o Rei da Glória, na sua casa. Foi o que aconteceu com Zaqueu. Ele não ouviu o que a multidão estava dizendo. Preste atenção numa coisa: sempre vai ter alguém que vai lembrar do seu passado no momento em que você está tentando construir um futuro diferente. Sempre vai ter alguém que vai dizer: você não merece, você não está preparado, você não deveria receber isso, você não é o que estão achando que você é, eu conheço a tua vida, eu sei o que você fez, eu sei dos erros da sua vida, você não pode se batizar, você não pode servir na igreja, você não pode liderar algo no reino de Deus, você não pode viver algo exponencial no teu ministério, você não pode. Sempre vai ter alguém tentando te lembrar do teu passado enquanto você está tentando construir um futuro diferente. Sempre haverá. Até hoje eu vivo isso. Até hoje o passado quer me condenar, enquanto o futuro quer me promover. Você vai ter que decidir quem você vai ouvir. E a minha oração é para que você ouça aquele que conhece o teu passado e perdoa o teu passado, aquele que te dá clareza no presente, inclusive está presente aqui nessa noite, e aquele que tem promessas para o teu futuro. E é isso que nós queremos que você entenda aqui nessa noite. Posso fazer uma pergunta? Você percebeu aqui uma coisa? Algum desses obstáculos foi Jesus que colocou no caminho de Zaqueu? Quantos foi? 1, 2, 3, quantos? Nenhum, irmãos. É porque a gente que coloca obstáculo no nosso caminho até Jesus. Ele nunca coloca. Na verdade, a Bíblia diz que Ele está à porta e bate. E se alguém abrir a porta, Ele entrará e ceará com você e você com Ele. A tua vida nunca mais será a mesma. É isso. Eu te pergunto, qual é o obstáculo? Qual é o obstáculo que está te mantendo em cima da árvore hoje, enquanto o Senhor te chama a descer? É o passado, é o orgulho, é a multidão? O que é? Zaqueu tinha vários obstáculos e venceu todos eles. E a minha oração é para que hoje você corra, porque depressa Ele quer estar na sua casa hoje. Mas em segundo lugar, eu aprendo nesse texto que estar perto de Jesus não garante um encontro com Ele. Vamos ler o verso 3? Olha o que diz. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não conseguia, por causa da multidão. Até aqui. Meus irmãos, havia uma multidão em Jericó naquele dia. Todos estavam na mesma cidade, na mesma rua, na mesma localização geográfica de Jesus. Todos estavam. Mas o texto só registra o nome de uma pessoa, Zaqueu. Não porque ele era o mais digno, não porque ele era aquele que merecia mais ser mencionado, não, mas porque ele foi o único que se aproximou de Jesus, não para pedir mais um milagre, mas se aproximou de Jesus porque queria que a sua história fosse mudada. Essa é a diferença. Irmãos, tem muita gente que faz parte da multidão, que quando precisa de Jesus, vai até Jesus, Jesus me cura, Jesus abre essa porta, Jesus resolve esse problema na minha casa, Jesus, eu preciso do Senhor, Jesus, por favor, manda um pastor lá em casa, Jesus, me dá o telefone aqui, que eu vou ligar para alguém que ora e vai orar pela minha vida. Irmão, aqui não tem problema nenhum, vá para Jesus, mesmo que seja com a motivação errada, vá até Ele é um Deus de milagres sim, e Ele já está fazendo milagres aqui nesse dia, eu não tenho dúvida disso, mas eu queria te dizer que
o milagre é apenas um detalhe daquilo que Jesus veio fazer nessa terra. Na verdade, Jesus veio fazer algo muito maior. Jesus veio perdoar pecados, Ele veio salvar a humanidade. É algo muito maior, muito maior. Ele não é um milagreiro não, Ele é o Rei da Glória. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquele, irmão, que quando entra na nossa vida, a nossa história nunca mais será a mesma. É Jesus. Zaqueu entendeu isso. A diferença não estava na localização geográfica, estava na resposta ao chamado. Ele se posicionou. A multidão foi embora murmurando, mas Zaqueu estava na árvore, desceu e foi embora transformado. A grande verdade, irmãos, é que muitas vezes há uma dificuldade de se aproximar de Jesus, porque algumas pessoas até estão no ambiente, mas não estão tendo um verdadeiro encontro com Ele. O próprio Nicodemos, que era um doutor da lei, em João 3, decide visitar Jesus, mas ele o faz à noite. Ele não se expõe, ele vai à noite para que não pagasse o preço do custo público de ser visto, indo até Jesus, dizendo: eu sou um doutor da lei, mas tem coisas que eu não estou entendendo, me fala, eu não estou entendendo, me ajuda. E Jesus diz: Nicodemos, não adianta, ninguém vai entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Tem que haver um novo nascimento, e ver o reino exige um nascimento. E nascimento, meu amado irmão, minha amada irmã, não é algo que a gente faz da arquibancada, irmão. Tem que vestir a camisa e tem que ir para o campo, irmão. Tem muita gente que está na arquibancada há muito tempo, mas hoje o Senhor está te chamando a vestir a camisa, entrar no campo, ir para o jogo, porque o Senhor tem pressa em te levar a vencer o campeonato, irmão. Ele tem pressa. Sai da arquibancada, veste a camisa, vai para o jogo. Quantas pessoas que frequentam a igreja há semanas, meses e até mesmo anos e nunca se posicionaram, estão no mesmo lugar em que Jesus age toda semana, ouvem a palavra, cantam as músicas, porque até já conhecem as músicas, até já de alguma forma participam do louvor, conhecem a linguagem, talvez até já tenham ido a uma célula, ou a um musical de Páscoa ou de Natal, talvez sejam até amigos de pessoas que caminham com Cristo, pessoas que realmente estão no ambiente onde Jesus está fazendo, mas não estão vivendo o que Jesus está fazendo. Quantas pessoas? Quantas? A grande verdade é que estar no meio do mover não é o mesmo que ser tomado pelo mover. Tem que haver um posicionamento, uma resposta, não tem como ser diferente. Quantas pessoas que foram criadas na igreja, conhecem a Bíblia melhor do que muitos, servem, lideram, fazem muitas coisas, mas ainda assim mantêm áreas na sua vida em que estão adiando obediência, estão procrastinando posicionamentos. Eu estou falando daquele que já se batizou, que já assumiu um compromisso, mas que deu alguns passos, mas os outros estão segurando. Agora não, depois eu faço, em outro momento eu vou, no melhor momento eu vou. Quantos que Jesus está dizendo: desce, desce da árvore, desce depressa, estão dizendo: depois, Senhor, depois eu faço isso. Quantas pessoas, quantas pessoas. Também tem gente que veio hoje aqui pela primeira vez, e que bom, porque a grande pergunta não é se Jesus está aqui porque Ele está, a grande pergunta é: qual vai ser a sua resposta àquele que quer mudar a sua história? Porque você tem essa chance de responder hoje. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus está batendo, irmãos. Ele está batendo. E tem gente que já ouve essa batida há muito tempo, mas até agora não abriu a porta. Que isso aconteça hoje em nome de Jesus. A diferença entre estar no mesmo lugar de Jesus e ter um encontro com Ele é uma porta aberta, é uma resposta dada, é uma descida da árvore. E a nossa oração é para que nessa noite você desça da árvore em nome de Jesus. Foi o que Zaqueu fez, foi a posição que ele assumiu, foi o que ele fez. Eu te pergunto, que você está no mesmo lugar que Jesus está, eu sei. Mas a minha pergunta é: você já respondeu devidamente à presença dEle? À convocação dEle? Quais são as áreas que você ainda mantém fechadas na sua vida, mas que Ele quer entrar e que Ele quer assumir o controle? Mas em terceiro lugar, eu aprendo nesse texto que Jesus não convoca os mais preparados, convoca os mais disponíveis. Olha o que diz
o verso 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Meus irmãos, Zaqueu foi até aquele lugar pensando que era ele que iria ver Jesus, mas ele não sabia que Jesus já estava o vendo há muito tempo. De repente você chegou aqui pensando que você veio encontrar Jesus, mas na verdade ele já estava observando você há muito tempo. Ele já veio ao teu encontro há muito tempo, ele já estava te esperando há muito tempo, com o perdão dos pecados, com a clareza do presente, com a direção para o futuro. As perguntas que você faz todo dia, ele já tem todas as respostas. E muitas vezes nós estamos como Zaqueu, nós achamos que realmente somos nós que estamos à procura dele, mas a grande verdade é que mais do que a humanidade estar à procura dele, Jesus está à procura da humanidade. O Salmo 139 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, observas quando saio e quando deito, conheces todos os meus caminhos, antes mesmo que a palavra chegue à minha língua, tu, Senhor, já a conheces toda. Posso falar uma coisa? Jesus conhece você melhor do que o seu cônjuge, melhor do que o seu pai, melhor do que a sua mãe, melhor do que os seus filhos, melhor do que o seu pastor, melhor até mesmo que você. Ele conhece detalhes da sua vida. E isso, para alguns, é motivo para se assustar, mas na verdade, deveria ser motivo para se alegrar. Sabe por quê? Aquele que conhece o pior que você tem dentro de si, é aquele que te diz: olha aqui, eu perdoo o teu pior e eu te recebo do jeito que você está. Eu te recebo do jeito que você está. Não é sobre preparo, mas é sobre disponibilidade. O que eu quero dizer é que Jesus conhece cada razão que você usou para não descer da árvore ainda. Ele conhece cada medo que você chama de prudência, mas é medo. Ele conhece cada desejo que você esconde atrás da sua indiferença com o chamado dele. Ele não se surpreende com você, mas ele está olhando para cima. O que eu quero dizer, meu amado irmão, minha amada irmã, meu querido visitante, querida visitante, eu quero dizer que hoje Jesus está olhando para cima, Ele está olhando para você, Ele está te chamando, está dizendo: ei, eu não estou te chamando porque você está pronto, porque você está preparado, eu estou te chamando porque eu te escolho do jeito que você está. Então desce depressa em nome de Jesus, em nome de Jesus. E sabe o que eu acho interessante? Que ele chama Zaqueu pelo nome. Na convocação da seleção, cada um foi chamado pelo nome, né? Na convocação do céu é assim também. Mas a diferença, sabe qual é? Na convocação da seleção, é chamado pelo nome quem teve o desempenho devido para ser chamado. Mas na convocação do céu, é chamado pelo nome até mesmo aquele cujo rendimento espiritual é horrível, aquele que ninguém chamaria, aquele que está muito longe, aquele que está muito longe, ele chama pelo nome. Qual é o seu nome? Jesus sabe, e ele está chamando você. Pastor, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, e eu fiz aquilo também, eu fiz tudo aqui. Jesus sabe disso tudo, mesmo assim ele está dizendo: você está achando que eu não sei? Eu sei de tudo. Eu sei que você está pensando agora, eu sei que está no teu coração agora, eu sei que você já está pensando assim: se no final tiver apelo, eu não vou na frente não, eu não vou não. Mas ele já sabe disso, ele já sabe, ele já sabe. Ele já sabe o que está passando no teu coração e na tua mente, ele já sabe. Ele não é pego de surpresa, está tudo debaixo da ciência dele. Mas ele te chama pelo nome. Não importa o teu histórico espiritual, não importa a tua condição atual, não importa o tamanho e a profundidade do teu pecado, a convocação de Jesus não depende de desempenho, não depende de preparo, depende de disponibilidade. Tem alguém me entendendo aqui, irmãos? E pode dizer, se dependesse de desempenho, essa igreja estaria fechada hoje, a começar pelo pastor da igreja, porque eu não estou aqui de pé porque eu mereço, eu estou aqui porque mais uma vez, na manhã desse domingo, as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a minha vida. É só por isso que eu estou aqui, não por merecimento.
E nós precisamos entender isso. O padrão de Deus é esse. Ele chama pelo nome e dificilmente Ele chama no melhor momento, na nossa perspectiva. Um dia Ele chamou Abraão: Abraão, aqui, eu quero que você sacrifique o teu filho. E Abraão, que foi pai velho, muito velho, e que recebeu o seu filho que ele tanto sonhava, agora Deus está mandando ele sacrificar o filho. Deus não chama a gente no melhor momento, não. Abraão não precisou sacrificar, não. Deus só estava buscando provar para ele que ele já estava com a sua fé alinhada, alicerçada. Isaac não havia se tornado um ídolo para ele, mas Deus era o Deus da vida dele. Ele também chamou Moisés, depois de 40 anos foragido no deserto. Ele era um criminoso, procurado pela justiça. Ele tinha matado um homem, ele fugiu para o deserto, 40 anos. Então um dia, ele está olhando para uma sarça, que pegava fogo, mas não se consumia. E ele, meu Deus, o que é isso? Então Deus começa a falar: Moisés, eu escolhi você para ser o libertador do meu povo. Volta agora para o Egito e liberte o meu povo das mãos de Faraó. E Moisés diz: mas eu sou foragido da justiça, eu estou 40 anos no deserto, eu sou gago, nem falar direito eu sei. Assim, eu acho que o Senhor escolheu a pessoa errada. E Deus disse: Moisés, é você. E aí ele diz o nome dele, porque Moisés pergunta: quando eu chegar lá, as pessoas que sabem da minha história, como é que eu vou convencer eles a serem liderados por mim? Aí ele diz: fala para eles que o eu sou é que mandou. O eu sou é que te enviou. O Todo-Poderoso é que te enviou. Sou eu que estou te chamando. O que eu quero dizer é que nessa noite, a sarça ardente está aqui. E o Senhor está chamando você. Ele está dizendo: para de dizer que o teu passado tem mais poder do que eu. E começa a dizer sim para o meu chamado. Eu estou te convocando, não apenas para uma vida de religiosidade. Eu estou te convocando para o melhor tempo da tua vida. Eu estou te convocando para ser filho, porque muita gente diz que todo mundo é filho de Deus, mas a Bíblia diz que somente aos que creram no seu nome deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Filho de Deus é quem crê, é quem diz: Jesus, o Senhor é o Senhor da minha vida, eu creio no Senhor. Ele chama você. Ele chamou Samuel no tempo em que ninguém queria liderar o povo de Deus. O povo era um povo carnal, era um povo idólatra. Então ele chega para Samuel 3 vezes: eu chamei você, Samuel, para ser juiz, sacerdote, profeta sobre o meu povo. Não era o melhor momento. E para piorar, irmãos, ele chama Saulo, perseguidor da igreja. Muito crente morreu por causa de Saulo. E no caminho de Damasco, a caminho de perseguir, ele tem um encontro com Jesus. Jesus fala: ô Saulo, está me perseguindo por quê? E ele não entende nada aqui. Vai mudar agora. Você achou que ia viver como perseguidor de cristão, mas agora eu estou te chamando para ser um apóstolo, para ser alguém que vai ser o maior plantador de igreja do primeiro século, uma das maiores autoridades do evangelho na história. Estou chamando você. Mas é você mesmo, mas eu persigo cristãos. Ok, teu testemunho vai ser maior ainda. É isso mesmo. É assim que Deus faz, irmãos. É assim que Ele faz. Em nenhum desses momentos a pessoa estava pronta. Em nenhum desses momentos havia condições ideais. Deus chamou pelo nome no meio da imperfeição, da dúvida, do medo, do erro. Em Isaías 43 ele diz: não temas, pois eu te remi, eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Não você em geral, você específico, com o nome que a tua mãe escolheu. Qual é o teu nome? Jesus sabe, e Ele te chama pelo nome. Jesus viu tudo isso em Zaqueu, irmãos. Tudo isso, chamou pelo nome. Não porque Zaqueu estava pronto. Não quando Zaqueu tivesse já resolvido as pendências que ele tinha com as pessoas. Não, irmãos, Ele chamou. Porque tem gente que diz: não, mas eu não consegui ainda largar a bebida, eu não consegui largar o cigarro, eu ainda moro junto, não sou casado, eu ainda tenho uma vida sexual desregrada, sabe? Eu ainda tenho uns problemas, uns negócios meio assim, que eu sei que deu na prova, sabe? Eu ainda tenho umas palavras feias que saem da minha boca, eu tenho a boca suja, eu falo palavrão, sabe? Eu sou meio estourada, sabe? Eu sou meio desequilibrada, sabe? Eu já estou no 3º, no 4º, no 5º casamento, não sei nem mais se é casamento, o que é, eu já estou assim, a coisa é feia. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Jesus não perguntou o histórico de Zaqueu, ele sabia, ele só disse: desce depressa.
E deixa eu falar uma coisa, ele não está perguntando qual é o teu histórico, só está dizendo, pode descer. Pastor, é minha bebida, vem com a tua bebida. Pastor, e o meu cigarro, vem com o teu cigarro. Pastor, eu moro junto, não sou casado, então vem vocês dois para cá, para acertar a vida do Senhor. Pastor, mas eu falo palavrão, ok, você vem, porque com o tempo ele vai santificando a tua boca. E quando teus amigos, teus familiares verem que aquele que falava de 10 palavras, 11 palavrões, agora está na igreja adorando o Senhor, exaltando o Senhor, vou dizer, meu Deus, se ele faz isso na vida dele, então o que ele não pode fazer na minha? Eu quero esse Jesus também. Irmãos, entenda isso, ele está te chamando do jeito que você está. Seja qual for a tua condição, ele chama você. Quando, pastor? Agora. Não é depois. É agora. Desce logo. Zaqueu desceu imediatamente. Não porque estava pronto, mas porque estava decidido. Ninguém aqui deixa de se batizar ou de levantar a mão no apelo porque não está pronto. Faz isso porque não está decidido. Mas que bom que você entendeu que não tem motivo para não se decidir. Porque o Senhor te chama do jeito que você está. Há uma urgência divina nessa palavra que confronta toda a cultura de adiamento espiritual. E a minha oração é para que toda a cultura de adiamento espiritual seja quebrada aqui nessa noite pelo poder que é no nome de Jesus. E haja posicionamento. Posicionamento. Em 2 Coríntios 6,2 Paulo diz, eis agora o tempo favorável. Eis agora o dia da salvação. Não amanhã, mas agora. Eu queria que você entendesse que sempre que aparece hoje na Bíblia, no original é hoje. Não é amanhã, não é no dia melhor, é hoje. Hoje, o Senhor fala contigo hoje. É hoje, é hoje. Domingo, é hoje. E o hoje que você tem agora é o único hoje que você tem. Você lembra que era a última viagem de Jesus a Jerusalém? Ele não voltaria ali em Jericó. Se eles perdessem aquela oportunidade, talvez nunca mais tivessem outra. A Copa do Mundo é agora, irmão. Mas não estou falando da Copa do Mundo, que começa dia 11, não. Eu estou falando do jogo da tua vida. É agora. A convocação é agora. Nós não temos o controle do amanhã. O Senhor te convoca agora. Tem alguém aqui que está esperando, está pronto para se posicionar? Mas em último lugar, eu aprendo nesse texto que a transformação não é o preço da salvação, mas é a prova dela. Olha o que diz os versos 6 a 10 aqui. Vamos ler? Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. O recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Que absurdo, meu Deus. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, meus irmãos, meu Deus, Jesus está entrando na casa de Zaqueu e a multidão diz, como é que ele entra na casa desse pecador? Tinha que ir lá em casa. Zaqueu nem cozinhar direito cozinha. E aí, Jesus está à mesa com Zaqueu e come um pouquinho. O prato típico de Jericó. Comer um peixinho grelhado, a delícia, está comendo. E Zaqueu está esperando. Uma hora ele vai falar, ele sabe o que eu fiz, ele vai falar. Ele vai falar, ele vai dizer, ele é Jesus, ele é o Messias, ele vai dizer, ele vai falar. Em algum momento ele vai falar, mas Jesus come. Aí ele fala, vem cá, tem mais lá. Jesus gostava de uma boquinha, né, irmão? Comia direitinho, né? Então assim, ele está ali, ó, comendo. Zaqueu tá, agora ele vai falar, Jesus fala, vem cá, tem sobremesa? Meu Deus, mas ele não vai falar, não, Zaqueu, não vai falar não é possível, tá bom, já que ele não vai falar, eu não tenho como, ele conhece toda a minha vida, e ele podia dizer, você não merece nem que eu olhe para você, mas ele decide entrar na minha casa, enquanto ninguém vem me visitar aqui em Jericó, ele entra aqui, ele senta à mesa, come comigo, e não profere uma palavra de acusação. Senhor, eu preciso te dizer, eu vou vender metade dos meus bens e vou dar para os pobres. E se eu extorquir alguém, eu vou restituir 4 vezes mais.
Aí Jesus fala, daqui fim tu entendeu, né, cara? Eu já estava decidido, eu já tinha escolhido. Eu vim a Jericó e eu falei, na casa de Zaqueu eu vou entrar. E eu não estava esperando você fazer nada não. Eu estava esperando você parar de falar, para eu poder falar. E agora eu estou dizendo o que eu quero dizer. Hoje, aqui na casa do publicano, do chefe dos publicanos, do pior dessa cidade, daquele que está com a moral caída, daquele que ninguém está perto. Então hoje, aqui em Jericó, só nessa casa, a salvação chegou. Só aqui a salvação chegou. Porque é para isso que eu vim, para buscar e salvar aquele que estava perdido. Zaqueu, se você estava perdido, eu quero te dizer que hoje você foi encontrado. E agora eu ressignifico a tua história. A grande verdade, irmãos, é que nós não temos que mudar tudo para então Jesus mudar a nossa história. Nós temos que ir até Jesus. E quando você chega até Jesus, você é tão amado, você é tão cuidado, você é tão perdoado, você é tão oportunizado, que como uma postura de gratidão, de constrangimento, você começa a viver mudanças, arrependimento. Tem coisa que você já tem consciência, então você já começa a largar. Tem coisa que você só vai entender depois, tem coisa que você não tem força para fazer agora, mas daqui a pouco, no decorrer do processo, com a santificação, que é um processo, você vai começar a fazer. Mas o problema é que muita gente quer ir para Jesus totalmente limpa, mas na verdade, você tem que ir para Jesus do jeito que você está, e Ele que é a água cujas fontes nunca param de jorrar. É Ele que vai limpar, é Ele que vai libertar, é Ele que vai transformar, e é Ele. O que eu quero dizer, meu amado irmão, minha amada irmã, é que hoje aqui, Vitória é chamada Jericó. Jesus de Nazaré está aqui, e Ele está passando, e Ele está olhando para cima, e está dizendo, ei, desce depressa, desce hoje, agora, vem agora. Ele está dizendo, pastor, o que aconteceu na vida de Zaqueu depois? A Bíblia não conta. A história da igreja que conta, que ele se tornou bispo da igreja em Cesareia, auxiliar do apóstolo Pedro. O chefe dos publicanos se tornou pastor. Meu Deus, hein? Sabe quem faz isso? Não sou eu, é Jesus. E aquele que faz isso está presente aqui. Ah, meu amado irmão, ah, minha irmã, eu preciso te dizer, a ordem de Jesus é, desce depressa. Hoje eu quero estar na sua casa, eu preciso estar na sua casa, no seu casamento, na vida dos teus filhos, nos teus negócios, na tua vida. Você está vivendo algo muito aquém. A Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos, os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Você está pensando num negocinho, num contratozinho, Ele está pensando em algo muito maior. Você está pensando num detalhezinho, Ele está dizendo, ei, eu estou vendo todo, e eu estou no futuro, mas o teu presente vai determinar o teu futuro, e no teu presente você tem que fazer. E de repente você está ouvindo essa palavra e está dizendo assim, pastor, eu nem de longe sou como Zaqueu, eu sou gente boa, pô. Sou fiel à esposa, respeito minha família, sou trabalhador, sou próspero, sou até religioso, pastor. Essa palavra não é para mim não. Deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia diz que todos pecaram. Não apenas Zaqueu, mas todos, eu, você, todos pecaram, e afastados estão da glória, da presença de Deus. A única forma de nós sermos reconciliados com Ele não é estar perto do pastor, não é assumir uma religião, é decidir crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Não tem outro caminho. Todos precisam. Eu precisei fazer isso com os meus 10 anos de idade. Outros fizeram em outros momentos da vida, e alguns farão hoje, aqui nessa noite, em nome de Jesus. Mas para isso, desça depressa. Eu termino dizendo que por 28 dias nós jejuamos, oramos, nós pregamos, nós lançamos as nossas melhores sementes. O que Deus nos disse para pregar, nós pregamos. Nós falamos a verdade, ninguém foi enganado, nós buscamos viver a verdade, nós demos o nosso melhor, nós oferecemos tudo que essa igreja poderia oferecer. Nós driblamos o time inteiro, driblamos o goleiro, e só fizemos uma coisa, quando você estava na pequena área, rolamos a bola para você sem goleiro. Pelo menos botar a bola para dentro do gol é você que vai ter que fazer. Jesus não ia puxar Zaqueu para debaixo da árvore, Zaqueu tinha que descer. E hoje, querido, querida,
você precisa decidir descer, e depressa, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, e se não for muito incômodo, baixar a sua cabeça. E eu sei que existem pessoas aqui que reconhecem que as suas vidas não estão alinhadas com a vontade de Deus, e precisam alinhar. Talvez algumas pessoas que já sabiam disso, mas procrastinaram. Talvez outras que entenderam isso hoje. Não importa. O que importa é que você não saia daqui sem descer da árvore e realmente estar no centro da vontade de Deus.